Agora eu vi uma coisa fenomenal, falar igual o José Wilker, né, quando ele interpretava um papel aí, não sei qual papel, em uma novela. Porque não é fenomenal, não, é fenomenal, porque pegou o texto de Isaías 4 e aí inverteu a ordem das coisas, colocando o homem como o grande vilão pelo sofrimento das mulheres apresentados naquele texto. E diz que as mulheres querem se casar, mas que os homens não querem se casar, e que isso é cumprimento da palavra de Deus, porque os homens estão assim, porque os homens estão assados. Ela apresenta uma visão equivocada, que vem dessa mistura da confusão feminista dentro da cabeça das mulheres que se acham cristãs, mesmo algumas que têm boa fé, que creem em Deus, mas se deixam levar e misturar nessa bagunça e fazer uma farofa entre fé e feminismo. A gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar a impulsionar essa mensagem e nos ajudar a chegar aos 100k. 100k é a nossa meta. Ó, e o dedinho é assim, ó, é bem simplesinho. Você só vai lá assim, ó. Gente, é muito fácil. Curte o nosso vídeo para você nos ajudar. A culpa do que está acontecendo, né? Ela vem com uma profecia falando que as mulheres vão implorar por um homem. Sim, elas vão. A profecia fala sobre isso, sim. Mas a forma como ela vem falar é que a gente fica assim. Ah, meu pai, eu não acredito. É só vendo para crer. Você sabia que a falta de homem no mundo atual que queira casar, que queira se comprometer, é cumprimento da palavra de Deus? Homem, a falta de homem que quer casar, que quer se comprometer, é cumprimento da palavra de Deus. Mas por que que os homens estão tomando essa decisão? As mulheres liberaram tudo, vão para o sexo esporádico, vão para a diversão, vão para o sexo casual, né? As mulheres bebem, fumam, se vestem indecentemente, já saem preparadas para provocar, para seduzir, para chamar o homem para a proste, vão para as noites, são tatuadas, falam palavrão, tá? Por que que o homem não quer compromisso? Não é o homem não querer compromisso que é o cumprimento da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus é para a gente olhar onde a mulher saiu de debaixo da ordem de Deus e causou um caos social, porque a mulher tem o seu lugar de culpa. Ah, mas o homem também tem. Sim, tem. Mas aqui no nosso canal a gente vai falar para as mulheres, a gente resgatar as mulheres, o nosso coração, o nosso lugar, mostrar qual é o nosso papel e como a gente se desviou dele. A gente precisa falar para as mulheres, porque para os homens e dos homens todo mundo fala. Se você for em Isaías 4, versículo 1, lá vai estar escrito que chegaria o tempo em que 7 mulheres diriam para apenas um homem. A única coisa que eu achei dificuldade é a marcha lenta. Nós mesmos comeremos do nosso pão, ou seja, a gente vai se sustentar tão somente case com a gente, dê-nos um sobrenome e tira-nos da vergonha de ser solteira. Por que que isso vai acontecer? Por causa da prostituição feminina. Os homens vão se afastar das mulheres e elas vão ficar dependentes desesperadamente
de um relacionamento, porque o emocional da mulher precisa de um homem. A gente já mostrei no canal atrizes famosas que criticavam, que xingavam os homens. Chegou nos 40, 50 anos, está lá desesperada, falando que quer casar, que implora pelo homem para trazer para dentro da casa dela e pede pelo amor de Deus para ele não ir embora. Então imagina se lá essas atrizes já estão chegando nessas condições. Sim, é o que está acontecendo com as mulheres, mas também esse texto aqui, eu vou aproveitar que ele está na tela, aí fala assim, 1 homem, 7 mulheres procurarão, agarrarão, né? Um homem, tem esse termo mesmo, tá? Agarrarão, elas vão agarrar, segurar e vão querer dizer assim, olha, né? Fica com a gente, quer obrigar o homem a ficar com elas. E isso é poligamia. Elas ainda continuarão no pecado, continuarão errando. Elas erraram a vida toda, se prostituindo, passando de mão em mão. Então, não tem mais importância se, sabe, vai estar aquele homem com 7, porque ela já viveu uma vida de devassidão. Acostumada à vida de devassidão, elas vão promover os trisais, os quadrisais, os polisais, sei lá, os ais que elas vão promover e vão chegar para os homens e vão falar isso. Vamos viver um aqui no harém aqui. Tu ficas aqui com a gente mesmo se sustenta, mesmo a gente mesmo compra a comida, a gente paga as contas, apenas fica aqui, fala que é marido da gente, para a gente passar a vergonha de ser solteira. Então, essa profecia não é uma profecia mostrando para as mulheres, olha, o quanto os homens são maus, o quanto eles estão se afastando, olha o quanto, não, é mostrando o quanto as mulheres se distanciaram de Deus e pecaram e vão pagar uma sentença. Então, as gerações que vêm vão colher o fruto dessas gerações devassas, pervertidas. Está escrito isso na Bíblia, que nos finais do tempo ia ser 7 mulheres para um homem. E eu acredito que está se cumprindo. Não é que vai ser 7 mulheres para um homem, é que 7 mulheres vão agarrar um homem e querer poligamia, quando Deus instituiu a monogamia. Elas vão estar praticando ainda o pecado. Não é que vai ter 7 mulheres para um homem, é que elas vão estar numa condição de pecado e multiplicando o pecado, querendo multiplicar ainda o pecado. Porque os homens atualmente, eles estão perdendo muito da masculinidade. Então, e os homens estão perdendo muito da masculinidade porque as mulheres criticam a virilidade. Toda a força de virilidade masculina era considerado o quê? Tóxico, bruto, grosso, duro, o cara não sabe se pronunciar, ou então o cara é muito silencioso. Então, todas essas críticas, se ele fala, é estúpido, é grosso, é bruto. Se ele não fala, ele é reticente. Se ele age, aí entra em conflito porque não falou com ela, passou na frente dela. E se ele não age, ele é um preguiçoso, ele é um parado, ele não vai, né? Ela tem de estar puxando, tem de estar empurrando. Então, nós, mulheres, complicamos todo na vida do homem e por isso eles retraíram a força da sua masculinidade. Toda essa feminilização masculina vem dos filhos criados sem pais e das mães, né? Fica só no contato com mulheres e das mulheres, deles crescerem vendo as mulheres criticarem todo tipo de virilidade,
Tudo que vem da testosterona e que faz aquele homem que faz, as mulheres detonavam. Então, por isso, eles estão assim, sabe, se distanciando da sua masculinidade. Da questão de querer prover uma mulher, da questão de querer ter uma família. Sim, porque para prover uma mulher, a mulher tinha de estar dentro de um padrão junto com ele. E a questão de prover a mulher, eu já falei em vários vídeos também, não é uma questão bíblica. O homem foi criado para cuidar e zelar e a mulher para ajudar. Não tem essa história do homem assumir tudo sozinho. Deus colocou os dois para crescerem e multiplicarem, para eles fazerem as coisas juntos. Os dois têm de agir em conjunto. A mulher tem o lugar dela. Ele vai estar na liderança, ele vai estar na ponta, ele vai pegar toda a barra pesada e ela vai estar ali ajudando para que os dois juntos consigam se desenvolver e crescer e poder cuidar da prole, poder cuidar dos filhos. Não é o homem, não está querendo ser... Porque hoje as mulheres querem que o homem as carregue nas costas. Antigamente, as mulheres casavam já sabendo que elas iam ter um papel dentro do relacionamento, que elas iam ter de ser a força, a ajudar. Elas que eram ali, como diz assim, um amparo mental nos momentos de dificuldade, nas tempestades. Não é na hora da tempestade pular fora, não. É na hora da tempestade ela pular dentro, ela ir dentro e ela ajudar. E ali eles somarem forças para superar e ultrapassar a tempestade. Outros gostam mais de homens do que de mulheres. Mesmo às vezes se relacionando com mulher, eles são homoafetivos, se dão melhor com homem, gostam de ouvir homens e gostam de estar na presença de homens. Fora isso, Espera aí. Gostar de estar com homem, gostar de jogar futebol, gostar de se divertir, gostar de competir, conversar com outros homens não torna o homem homoafetivo, porque agora o homem não pode conversar com outro homem, ele não pode se reunir com outro homem. Tá, mas as mulheres só vivem nesse tititi, só vivem no clube da Luluzinha. Então elas também são homoafetivas, porque, gente, o homem vai ter de o quê? Morrer, deixar de existir, deixar de ter vontades, deixar de ter prazeres, deixar de ter uma válvula de escape, porque as competições, o contato com outro homem, a conversa, o bate-papo, são válvulas de escape, reforçam, ajudam a pessoa a esquecer toda a pressão que ele vive no dia a dia, até do trabalho pesado, porque o trabalho do homem é muito mais pesado que o trabalho da mulher. Então, assim, essa ligação que ela falou aí não torna o homem homoafetivo. Se espalhou pelo mundo, né? O casamento gay homem com homem, que não é da mesma proporção do que o casamento de mulher com mulher. Eu vou colocar. Olha só, ela coloca do site Metrópolis. Eu também gosto muito de usar os sites de esquerda, mas a gente sabe que as notícias que vêm da esquerda são mentiras desvirtuadas, a ver pelo presidente da República o que ele fala, a ver pelo Alexandre de Moraes o que ele está fazendo. Todas as PLs que Damares e todo esse pessoal monstruoso que se une para demonizar e destruir a vida do homem, constrói com cada narrativa. Agora acabaram com aquele projeto de lei, alienação parental. Era o único ponto de defesa masculino. Não, agora só a mulher pode reclamar e se queixar de alienação parental. O homem não vai poder. É uma situação muito, muito complicada que eles vão criando. Então, quando eles dão essas estatísticas aqui, a gente tem de pesquisar a fundo, porque quando a gente vai pesquisar a fundo, muitas vezes a gente descobre que não é verdade. Os dados aqui
no vídeo para você ver como homem e com homem casa mais do que mulher com mulher. O que acontece diante desse cenário? O que eu faço? Socorro Deus? Socorro Deus. Diante desse cenário, a mulher valorosa, que tem valor na presença de Deus, ela não vai passar por isso, porque Deus, ela vai reservar um homem bom. Deus vai reservar um homem bom para ela. Não, Deus não vai reservar, não. Deus não reserva. Deus deu a capacidade da pessoa escolher e deu livre-arbítrio. É a pessoa que vai escolher. Deus pode ajudar, direcionar, orientar, se ela for uma mulher de Deus e pedir a orientação de Deus, Deus vai ajudar. Mas se ela não colaborar com Deus também nessa ajuda, não dá certo. Então Deus não dá, não. Deus não favorece um em função de outro, não. Então, a mulher valorosa na presença de Deus, Deus vai guardar ela no final dos tempos para que ela continue tendo família. Tanto é que hoje em dia, a mulher valorosa, ela vai estar na presença de Deus e um mínimo vão continuar tendo famílias, porque Deus vai poupar as crianças do sofrimento que vem para frente. Essa diminuição das crianças, né, da população, tem um objetivo espiritual e está ligado às profecias de Deus, que é para diminuir o máximo que Deus puder diminuir o sofrimento dos inocentes no tempo que virá aí pela frente. Vai ter família. Algumas mulheres abençoadas, e só essas vão manter suas famílias, porque para manter uma família, realmente tem de ser uma mulher valorosa. O principal desejo, a principal motivação das mulheres não é mais ter família, e sim ter dinheiro, ter currículo acadêmico. Você vê a confusão do feminismo na cabeça dessa mulher? Aí ela vê que a família é importante, mas olha o tanto de distorção que ela trouxe dentro do versículo. Eu sei que às vezes é inconsciente e às vezes é por falta de conhecimento da palavra de Deus, de se aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar dentro da palavra de Deus. Mas aquelas que conservarem esse desejo de ter família no coração, orarem a Deus, não se submeterem a ter pouco. Olha aí, não se submeterem a ter pouco de um homem. Isso está na Bíblia, isso é ensinado pela palavra de Deus. Isso é feminismo, isso é a voz da serpente. A mulher tem de crescer junto com o homem. Não é querer que o outro dê e ainda não dê pouco. De um homem, com certeza, Deus vai abrir as portas. É isso. Eu vou mexer no meu cabelo. Se você se valorizar, você não vai precisar implorar para um homem casar com você. Se você se valorizar, você não vai precisar implorar para um homem casar com você. Isso é verdade, não vai. Você vai se guardar, vai ter uma família abençoada, vai preservar essa família. Vamos ver se vai preservar essa família, né? Porque não adianta nada não ter de implorar para ter um homem na hora que tem, não tratar como deve e perder e destruir. Ele que vai implorar para você casar com ele. É verdade, experiência própria. Aí ela se dá uma exaltadinha no final, né? Ele que vai ter de implorar para casar com você é experiência própria, né? Então, todas essas mexidas de cabelo aí, esses negócios, para no finalzinho se dar uma exaltadinha, né? Meu marido teve de implorar por mim. Se você quer ser uma boa mulher e ter uma família, não é pensar na questão de um homem ter de implorar
para ficar com você. É você se dedicar a Deus e colocar na presença de Deus, que aí as coisas vão acontecer naturalmente e você não vai se achar tanta coisa assim, porque nós não somos nada diante de Deus e convém que Ele cresça e que eu diminua. Quando eu aprendo isso dentro da minha casa, eu aprendo também o que é respeito, o que é amor, o que é compreensão, o que é companheirismo. Todas essas coisas vêm junto, porque quando você vai para a luz, você entra na luz de Deus, você começa a ver. E quando você começa a ver, as primeiras coisas que você vê são os obstáculos e os pecados e os erros que estavam em você mesmo. Então, olha, que nós possamos aprender verdadeiramente a palavra de Deus, para a gente não tirar conceitos errados. Errados, não é ali o jogo, não é a questão do homem. Deus está falando ali para nós, mulheres. Vamos parar de jogar tudo para cima, todo erro para cima da figura masculina. Ai, Deus vai ajudar as mulheres tendo poligamia. Sangue de Jesus tem poder. Ali é erro, ali é pecado. É uma situação que um erro traz outro erro. Um abismo chama outro abismo. Olha, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Nos apoie. Também, olha, faça sua inscrição no Seja Membro, nos ajude. A gente precisa da sua ajuda para continuar a produzir esse conteúdo aqui. No Seja Membro tem um material vasto, um material riquíssimo, tem 2 treinamentos. Eu poderia ter lançado isso, querer vender, não, mas eu coloquei lá no Seja Membro para beneficiar os membros do canal. Tem vídeos da atualidade, tem muito PDF sobre as principais dores masculinas, tem livros inteiros e tem um treinamento novo, 3º treinamento que eu já estou colocando lá, homens com cicatrizes, como lidar com as marcas que tomaram a sua vida e como vencer apesar das marcas. Então faz essa parceria com a gente, você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.